então já posso dizer uma boa tarde. Eu sou a Gabriela Lian, tenho 39 anos, sou uma mulher branca, de cabelos cacheados e longos, estou usando uma camisa de seda azul marinho e atrás de mim tem uma estante iluminada com livros e alguns objetos. Eu vou conversar agora com o senhor Felipe Salto, secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Aqui eu não pretendo chamar de senhor, porque ele é muito jovem, sobre os desafios do investimento público para uma transição justa. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Gabriela. Obrigada aqui pela parceria. Bom, a gente tem que falar um pouco, né, sobre a questão da transição para uma economia sustentável, com impacto neutro, que vai exigir uma série de esforços e investimentos substanciais. Como é que o investimento público no Brasil pode ter um papel relevante nisso? O primeiro ponto que a gente precisa entender é que não existe crescimento econômico e desenvolvimento econômico e social sem investimento. Investimento pode ser feito pelo Estado ou pode ser feito pelo privado, pelo setor privado. Quando a gente olha a maior parte dos países que passaram de um estágio de subdesenvolvimento ou até de desenvolvimento intermediário para países desenvolvidos, né, para um estágio mais avançado, o que aconteceu foi que a participação do setor público nos investimentos diminuiu, mas a do setor privado mais do que compensou, elevando o total de investimentos, incluindo infraestrutura, etc. O problema é que no Brasil, essa participação do Estado lato sensu, né, do setor público, ela caiu desde os anos 70 até hoje, e o privado também reduziu a sua participação. Então, isso significa que nós estamos investindo muito pouco. Para dar alguns números, em 1973, o setor público investia cerca de 11% do PIB. Essa forma de comparar em relação ao PIB é para que a gente possa depois usar esse número para cotejar com outros países. E hoje, esse investimento total, e inclui as estatais, os municípios, os estados e a União, é de 10% disso. Quer dizer, a gente tinha 11% do PIB e agora tem algo como 1 a 1,5% do PIB. Já o total dos investimentos, quando a gente inclui a iniciativa privada, ele está muito aquém de um nível que os economistas calculam que seria necessário para o Brasil crescer 4,5% ao ano, e assim gerar emprego, renda e melhorar o bem-estar. Esse nível é em torno de 15% do PIB, o total, e o que nós precisaríamos ter é algo como 22% a 25% do PIB. Então, o desafio é muito grande, a participação do setor público precisa ser enaltecida, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a incorporação de novas tecnologias, de novas métricas e metodologias. Eu dou um exemplo na nossa área, que é a questão orçamentária e fiscal, que é a minha área de especialidade há 15 anos, e agora aqui também no governo de São Paulo, na Secretaria da Fazenda, trabalhando também nessa direção, que são as chamadas spending reviews, ou revisões periódicas do gasto público, combinado com um plano fiscal de médio prazo. Para quem não sabe onde quer chegar, todos os ventos são desfavoráveis. Então, o plano fiscal de médio prazo ajudaria a que o setor público tivesse, e aí nos vários níveis, né, os estados, os municípios e a União, um plano de voo para os investimentos, e, a partir disso, calcular quais despesas poderiam ser reduzidas em razão de serem despesas ineficientes ou programas que não estão gerando resultado, para abrir espaço para esses investimentos. E quando eu falo em investimento em infraestrutura, eu estou me referindo a logístico, urbano e social, e isso inclui também as despesas que estão relacionadas ao gasto social em geral, mas principalmente aquelas despesas que, como a gente diz no linguajar dos economistas, têm um multiplicador elevado. Um investimento, quando você faz uma estrada, ou faz uma ferrovia, ou faz uma usina hidrelétrica, ou faz uma usina eólica, ele tem um efeito multiplicador na atividade econômica, porque você vai produzir com isso não só o retorno daquele próprio projeto de investimento da usina, mas também uma série de empresas que não se estabeleceriam naquela localidade e que vão passar a se estabelecer diante da perspectiva de geração de mais energia, nesse nosso exemplo. Então, é fundamental que a gente tenha os instrumentos adequados, avance no Brasil para aquilo que é de mais moderno
na literatura de orçamento e na literatura sobre contas públicas, e, claro, em outras questões de regulação e também que envolvam abertura comercial, inserção do país nas cadeias globais de valor, que a gente pode até conversar. Bem, a União Europeia anunciou 7 bilhões de euros no investimento até 2027 para financiar uma transição justa para uma economia de baixo carbono. A gente, no Brasil, tem um pouco mais de dificuldade disso, mas como é que isso pode servir de exemplo, inspiração, referência para a gente? Olha, eu entendo que nós temos que começar a pensar em investimentos, como eu disse na primeira resposta, de uma maneira mais moderna, mais inovadora. Por quê? Porque não se trata só de escolher, por exemplo, aumentar as linhas do metrô, a extensão dos corredores de ônibus e que tais. Nós temos que incorporar também componentes que têm a ver com o meio ambiente, tem a ver com aprendizado e incorporação de novas tecnologias que possam gerar, no linguajar, no economês, as chamadas externalidades positivas. Então, o que a Merkel fez, por exemplo, na Alemanha, logo no plano de saída da crise da Covid, devia servir de exemplo para nós, porque ela fez, sim, política de subsídio, como o Brasil também faz, mas no lugar de estimular setores antigos, que são poluidores, que já não são mais, como a gente chamava, indústria nascente, já são indústrias que podem competir e que podem ter aqui e acolá incentivos, mas não deveriam ser o cerne, né, da política industrial. Ela incentivou carros elétricos, porque o carro elétrico, além de produzir o efeito, né, claro, do investimento que será feito, das fábricas, das plantas industriais, também vai gerar uma externalidade positiva, que é a redução da poluição. Então, esses componentes definitivamente têm que chegar na elaboração, no planejamento de políticas públicas aqui no Brasil. Em algumas localidades ele está chegando, aqui em São Paulo, por exemplo, mas não é uma coisa generalizada. Você vê que ainda há na cabeça dos gestores públicos, de boa parte dos políticos, a antiga ideia de que dentro de um gabinete você aperta botões e lá na ponta sai uma coisa pronta, uma obra, um projeto, uma escola, um posto de saúde. E não é assim. Nós temos que ter uma integração maior, uma transversalidade maior entre as diferentes áreas dos governos. No início do nosso papo aqui, a gente estava falando justamente dos investimentos e das parcerias público-privadas, e eu queria saber um pouco a sua opinião em relação a metas de descarbonização e em direção a uma economia mais sustentável, considerando essas parcerias. Acho essa pergunta fundamental, porque nós temos que incorporar nas decisões, no processo decisório de alocação de recursos públicos, me refiro ao orçamento público, esses novos componentes, né, que nem são tão novos assim quando a gente olha para o resto do mundo, mas para nós, para o Brasil, são novos. E como é que se faz isso? Quer dizer, nós ainda temos um nível de desigualdade elevadíssimo, temos um nível de pobreza elevado e que aumentou depois da pandemia, e um desemprego muito elevado. Então, não vamos nos iludir, nós precisamos ter crescimento, desenvolvimento e investimento. Ao mesmo tempo, incorporar essas metas que são importantes, até mesmo para atrair investimentos estrangeiros, capital de boa qualidade para financiar esses projetos, o componente ambiental. As metas de redução de carbono e o comprometimento do país em relação a isso, em relação a outras questões, como preservação da Amazônia e outros, são fundamentais até mesmo para os acordos comerciais. Você vê que o Brasil está estagnado na questão do acordo Mercosul-União Europeia, porque o resto do mundo torce o nariz quando vê a forma como o atual governo vem lidando com as questões da Amazônia. Ainda quando no meu trabalho anterior, no Senado Federal, na Instituição Fiscal Independente, recebendo há cerca de um ano atrás um adido do Tesouro Americano, eu perguntava a eles sobre quais tinham sido, ou quais estavam sendo naquele momento, os fatores condicionantes para explicar a piora da qualidade do capital entrante aqui no Brasil. E ele dizia que não mais apenas o componente de equilíbrio fiscal, o macroeconômico, perspectiva de crescimento, previsibilidade, expectativas, estava sendo considerado pelos investidores, como também questões como a da preservação
da Amazônia, né? E o descaso com que o atual governo vem tratando esse assunto afastou muito investimento do Brasil, afetou o emprego, geramos menos emprego em razão disso. Então, ou bem a gente avança de uma vez para uma agenda mais moderna de desenvolvimento econômico, que não despreze aquilo que a gente aprendeu do passado, que é preciso sim ter projetos vultosos de investimento, inclusive em infraestrutura energética, logística, social e urbana, mas combinando com as novas agendas, ou nós vamos ficar parados no tempo. Internacionalmente já tem havido esse movimento, né, essa coisa do desinvestimento e redução de subsídios em indústrias que fazem uso intensivo de carbono. Como é que você avalia essa tendência aqui? É preciso ter muito cuidado. Uma coisa é o mundo ideal, aquilo que a gente estuda na academia, em teoria, em papers acadêmicos, em textos e tal. A outra é o governo na prática, os governos na prática. Então, nós temos que ter um bom diagnóstico para saber de onde a gente está partindo. Quer dizer, existe hoje um sistema tributário e um sistema de subsídios creditícios também, não só tributários, que não vai ser suplantado da noite para o dia. Então, nós temos que ver, a partir de avaliações sérias, independentes, econométricas, estatísticas, das políticas que vêm sendo feitas, aos poucos ir substituindo isso por políticas melhores, políticas que gerem resultado, com aquilo que se chama na literatura de avaliação ex ante, para escolher bem os projetos novos que vão ser subsidiados eventualmente, e avaliação ex post, que você faz quando o programa já existe e você precisa decidir se vai reduzir ou não o orçamento daquela política, daquele programa. A situação fiscal do Brasil preocupa, né? Você tem falado bastante sobre isso, mas a gente sabe também que o incentivo fiscal costuma determinar muitos dos nossos caminhos e não seria diferente em relação à sustentabilidade. Eu queria saber de que forma que isso pode acontecer, beneficiando a todos, muito mais do que causando algum tipo de prejuízo econômico. Eu não sou contra incentivo fiscal e política industrial a priori. O que eu acho é que nós temos que ter um diálogo muito maior com o setor produtivo. O próprio setor produtivo percebe que precisa também se modernizar e trazer o componente da inovação e do estudo do que está acontecendo no resto do mundo nessa matéria de política industrial, o tema da complexidade, como é tratado na literatura, e sair dessa história de apenas pedir um benefício, um diferimento, uma prorrogação, no caso dos tributários, ou mesmo uma taxa subsidiada, um programa, um regime especial. Essas coisas são importantes, mas eu acho que nós temos que avaliá-las, ver o que tem sido feito nas últimas décadas e começar a mudar. Há uma dependência muito grande também, Gabriela, e todos que estão nos vendo e ouvindo, em relação às questões tributárias, porque o sistema tributário no Brasil é extremamente complexo. Veja, por exemplo, o caso do principal imposto do Brasil, que é o ICMS, que está na mão dos estados. O único país no mundo que tem um ICMS, um IVA, Imposto sobre Valor Adicionado ou Valor Agregado, que é cobrado, recolhido tanto na origem da operação quanto no destino, é o Brasil. Isso produz uma série de efeitos que são extremamente complicados para nós. Um custo altíssimo para o empresariado, para o contribuinte, e também para os fiscos. Veja, esse caso que está acontecendo no momento em que a gente está gravando esse vídeo, do ICMS dos combustíveis. Né? Toda uma discussão sobre a questão dos combustíveis fósseis, a poluição, etc., passa longe desse debate que está se dando lá no Congresso. É uma disputa entre a União e os estados que é muito predatória, porque a União, o governo federal, escolheu fazer uma guerra predatória com os estados, né? Querendo retirar a receita dos estados, argumentando que isso vai, por exemplo, reduzir o preço da gasolina, reduzir o preço do diesel. Então, um cenário de complicação que a gente já tinha no ICMS, em que os estados tem apenas uma instância decisória colegiada, que é o CONFAS, o Conselho dos Secretários de Fazenda, presidido pelo governo federal, pelo representante antigamente do Ministério da Fazenda, hoje o Ministério da Economia,
E apesar de todas essas complexidades, essas dificuldades para decidir se um incentivo vai ser dado ou não vai, se os outros estados vão aprovar ou não vão, aí entra ainda esse componente de uma discussão em que agora a Câmara dos Deputados, o governo federal querem ter ingerência sobre o imposto que é estadual. Então a gente precisa entender esse contexto para saber que o buraco é bem mais embaixo. Uma questão de se discutir a reforma tributária, a meu ver, essa é a grande prioridade. Discutir uma reforma tributária ampla que foque nos principais problemas, no caso do ICMS, que é o principal imposto do Brasil, tentar convergir a tributação para o destino, para reduzir essas ineficiências e esses espaços que existem hoje, para uma série de benefícios que não são nem de longe eficientes no agregado, né? É um jogo de perde-perde, ninguém ganha mais nesse jogo, nessa guerra fiscal, e a partir disso começar a introduzir as novas agendas nessa discussão tributária também. Então, não é fácil, eu acho que se a gente olhar numa perspectiva de longo prazo, dos anos 80 para cá, a gente tem conseguido avançar. Mas tanto a discussão do lado da receita pública quanto do lado da despesa ainda carece de muita informação, de bom diagnóstico e também de incorporar experiências internacionais exitosas, para que a gente não continue a cometer os mesmos erros. Agora, quando a gente pensa nas prioridades em relação a essa reforma tributária, a questão da sustentabilidade, onde é que ela entra aí? Sustentabilidade é um conceito amplo que se aplica para várias coisas e, no caso da reforma tributária, ela entra exatamente na dimensão do equilíbrio fiscal intertemporal, que parece um palavrão, mas nada mais é do que dizer que você não pode gastar mais do que arrecada sistematicamente. Então o Estado não pode emprestar, não pode fazer dívida? Pode, mas tem que ser sustentável. Por que o Japão tem 220% do PIB de dívida e nós, no Brasil, só podemos ter 80% do PIB? Porque o Japão tem uma taxa de juros muito mais baixa que a nossa. Então, é mais sustentável para o Japão ter uma dívida mais alta do que para o Brasil. Uma dívida alta no Brasil, ela é crescente, indefinidamente. No Japão, como o juro é muito baixo, ele consegue ter mais endividamento. Dívida pública é coisa boa, desde que bem utilizada para financiar investimento, para dar retorno para a sociedade e também desde que seja sustentável. O Estado tem que mostrar que é um bom pagador. Quando a gente discute, então, as questões tributárias e fiscais, o conceito de sustentabilidade tem a ver com isso. E tem a ver também com os efeitos que a tributação, o sistema tributário, produzem sobre o setor produtivo, sobre o conjunto da sociedade, sobre a decisão individual de consumir mais ou menos, de produzir mais ou menos, em razão de um sistema tributário mais ou menos complexo. Então, não é uma matéria trivial. Estudar finanças públicas, no fundo, é estudar como aplicar bem os recursos que são arrecadados pelo setor público, pelo Estado, de modo a gerar o melhor retorno possível. Uma definição de Estado que a gente pode considerar, o que é o Estado? É a combinação da lei, da ordem jurídica, a Constituição, as leis, os códigos, a execução disso, que é feita pelos políticos eleitos e pela burocracia permanente, a burocracia técnica, aqueles que estão pensando e fazendo o Estado. Quando a gente olha isso, um exemplo interessante é o SUS. O Sistema Único de Saúde, ele existe no papel, na lei, na Constituição, mas ele só vira realidade quando é tirado do papel, quando os postos de saúde são construídos, a legislação é aplicada e o acesso, de fato, à saúde integral e universal é garantido. E para isso você precisa da atividade política. Então, como é que você financia isso, né? Como que eu financio tudo que está garantido na lei e que a burocracia tem que executar e os políticos eleitos têm que garantir e até eventualmente modernizar, né? Mudando a Constituição e as leis? Eu preciso de dinheiro, preciso arrecadar da própria sociedade, até para pagar essas pessoas que vão se dedicar ao serviço público. Daí a importância da gente estudar finanças públicas e de entender se nós temos realmente contas públicas bem organizadas, sustentáveis, ou se há ainda obstáculos a serem suplantados, né? No caso do Brasil, há ainda muitos obstáculos. A gente tem muita desigualdade, por exemplo, dentro do próprio setor público. Pessoas ganhando muito em relação ao que entregam, ao que produzem, a gestão por resultado, que ainda está muito distante de ser uma realidade
de maneira geral, ainda que existam exceções, e outros tópicos que a gente poderia discutir, como a própria reforma do Estado, ou reforma administrativa, como é chamada normalmente esse tema. Chamado. Sem dúvida é um assunto bastante complexo, né? E a gente, aqui nessa missão de buscar uma resposta e um retorno que seja viável, né? Uma solução viável aí para esses problemas bastante complexos. Agora eu quero te perguntar em relação às regiões do país, como o Rio de Janeiro, ainda muito dependentes de atividades de óleo, de gás, enfim. Eu queria saber como pensar numa transição justa para uma economia de baixo carbono, para essas regiões e municípios que precisam dessas atividades econômicas para se manter? Esse é um problema antigo, né? O Brasil é um país extremamente extenso e que tem disparidades regionais que são basicamente centradas em dois fatores: renda e riqueza. Então, o nosso Estado federativo, ele é fundamentado ou fundado nessas duas questões, diferenças de renda e riqueza. E não em questões culturais, de dialeto, que também podem até existir entre uma região e outra. Se você comparar o Nordeste, por exemplo, o estado do Nordeste com o estado do Sul, você vai encontrar muitas discrepâncias, mas aquilo que fundamenta, o que justifica o Estado federativo brasileiro, e não um Estado unitário, é a disparidade de renda e riqueza. E isso significa que, desde muito tempo, se pensa política pública para tentar dirimir essas desigualdades. A própria forma como o ICMS foi desenhado, a distribuição das receitas arrecadadas pela União entre todos os estados, com peso grande para as regiões mais pobres, a ideia da SUDAM e da SUDENE, que são as superintendências que vieram lá do Celso Furtado, que talvez tenha sido o economista que mais colaborou para pensar o Brasil de maneira integrada e como reduzir as desigualdades regionais. Mas nós estamos no momento de repensar tudo isso, a meu ver, porque essas estratégias tiveram algum êxito, mas quando você analisa hoje as discrepâncias que ainda remanescem entre as regiões, elas são muito grandes. São Paulo, por exemplo, é super industrializado, tem serviços modernos, complexos, renda elevada, enquanto outros estados do Nordeste, por exemplo, ainda têm uma dificuldade para conseguir se desenvolver, ofertar empregos com melhores salários para a sua população, e ainda dependem muito de transferências do governo central, que acabam sendo também transferências aqui do Sudeste para as regiões mais pobres. Como é que a gente melhora esse quadro? Precisamos sair de uma lógica apenas fiscal e financeira, de que partilhar o bolo arrecadado resolve a questão, e ir para uma discussão sobre qualificação da burocracia local. Não adianta você dar mais dinheiro para um estado que não vai ter gente lá para formular um bom projeto de investimento, para formular um bom projeto na área da educação, ou da saúde, ou de tecnologia de informação. Então, é aproveitar o conhecimento que existe nas burocracias, por exemplo, de Brasília, de São Paulo, de outros estados, para que isso possa ser consideração de uma maneira mais ampla. O exemplo que você deu do Rio de Janeiro, que é um estado que se pode dizer desenvolvido, mas também muito dependente de certas receitas, né, ligadas a setores que vão ser suplantados em algum momento. Então, não é trivial, não existe uma resposta pronta, mas eu acho que a palavra-chave aqui é planejamento. Essa palavra virou um palavrão dos anos 90 para cá, como se o Estado pudesse simplesmente dizer o seguinte: olha, eu vou dar algumas condições para o mercado e ele vai resolver todos os problemas da sociedade. Isso não acontece. Sobretudo não acontece num país tão desigual como o nosso. Então, o Estado não pode prescindir de uma atividade precípua dele, que é a de planejar. E planejar significa aquilo que eu falei lá no começo da nossa conversa, que é imaginar um plano fiscal de médio prazo, um plano de investimentos, a revisão das políticas públicas para abrir espaço para recursos e ações dos estados, dos municípios e da União que estejam relacionadas efetivamente com políticas públicas que possam promover um desenvolvimento mais integrado da nação. Você destacou aí São Paulo, mas eu queria te ouvir um pouco em relação como é que São Paulo está em relação aos outros estados, nessa transição justa para uma economia de baixo carbono. É um estado desenvolvido, sem dúvida, mas também tem muitos desafios
relacionados a essa questão? São Paulo tem avançado muito nisso nos últimos governos e particularmente no atual governo. A gente tem uma força muito grande com a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, tem promovido discussões e debates nessa direção, mas é claro que, como eu disse a você, é um esforço que precisa ser feito por várias frentes, né? Por exemplo, na Secretaria da Fazenda, nós estamos buscando implementar, discutir primeiro a possibilidade de um sistema de revisão dos benefícios tributários. Hoje a gente ainda concede muitos incentivos que acabam sendo necessários nesse contexto de guerra fiscal, porque um Estado faz, você acaba tendo que fazer, senão você perde aquela empresa para uma outra localidade. Então, isso ainda é muito presente. Agora, o que nós temos que fazer pouco a pouco, e eu tenho tentado introduzir isso aqui e trazer essa ótica, né, e outros setores do governo também já vêm pensando e já vinham pensando nisso, que é a ótica da avaliação. E não é só uma avaliação por avaliação, se está gerando resultado ou não, mas é também incorporar o que você traz e corretamente traz, que são as novas dimensões ligadas à questão ambiental, ao controle da emissão de carbono, etc, etc. Queria destacar aqui o Pro São Paulo, Plano de Recuperação Econômica, anunciado pelo governo de São Paulo, que prometeu aí um investimento com uma estimativa de geração de 200 mil empregos. Como é que isso ajuda a promover, de alguma forma, uma transição justa, ajuda a contribuir para essa economia de baixo carbono, para a questão ambiental, considerando aí o investimento em todas as áreas? A questão precípua do Brasil, não só de São Paulo, é a geração de emprego. Nós somos um país ainda pobre, que convive, se você pegar aqui no centro de São Paulo, pessoas ganhando uma renda que, em relação às pessoas que a gente encontra na rua, pedindo esmolas, pedindo dinheiro para almoçar, para poder fazer talvez a única refeição que vai fazer em 2 ou 3 dias, convivendo ali no mesmo local, na mesma rua. Então, esse é o problema fundamental do Brasil, a desigualdade social e a pobreza. Então, nós temos que pensar em como combater isso e como ajudar a melhorar essa situação das pessoas. E nós, eu digo, o governo de São Paulo, governos municipais, governos estaduais, governo federal. Todos, né? E setor empresarial, terceiro setor, setor privado, organismos multilaterais. E isso tem sido feito. Agora, não dá para a gente imaginar que vai substituir um objetivo por outro. O desenvolvimento econômico é o objetivo central, sujeito a novas restrições, que são essas questões das novas agendas, a ambiental, da poluição, etc, etc. E há mecanismos econômicos para contemplar tudo isso nas políticas públicas. O que eu gostaria de dizer é que nós temos que ter presente que não pode ser a substituição da agenda antiga pela nova, como se a antiga fosse péssima e a nova fosse uma bala de prata. É preciso haver uma combinação dessas duas coisas. E isso não é trivial, longe de ser um debate trivial, mas eu acho que aos poucos, e trazendo a academia para junto, trazendo organismos multilaterais como o Banco Mundial, o BID, a ONU e todas as organizações que de alguma maneira orbitam aqui em torno do próprio governo e dos governos em geral no Brasil, a gente vai conseguindo avançar numa nova direção, mas sem perder de vista, e por isso que o nosso plano é o de geração de empregos de uma maneira acelerada, que a precariedade social e a desigualdade que ainda remanescem tem que ser os principais obstáculos a serem superados no curto e médio prazo. Sem dúvida, a gente sabe a importância aí da geração de emprego, geração de renda. Agora, um assunto que nos últimos anos também ganhou muito destaque é o desmatamento, né? E isso é importante não só aqui internamente, mas internacionalmente também tem sido muito falado sobre isso relacionado ao Brasil. Como é que você vê o destaque que isso tem ganhado e a necessidade de se pensar e de se atuar na questão do desmatamento no Brasil? Olha, eu acho que essa é uma questão central e basta ver como o governo federal vem tratando isso e os resultados que a gente tem colhido, ou que não tem colhido, né? A apreensão da comunidade internacional em relação a como o Brasil vem lidando com essas questões, a desestruturação ou desmonte do aparato estatal que havia sido formado a duras penas
pelos governos anteriores para tratar dessa questão, e tudo isso que nós sabemos bem. Agora, como é que se reverte isso? Nós publicamos recentemente um livro que chama-se Reconstrução, o Brasil nos anos 20, organizado por mim, pela Laura Carpusca, que é professora do INSPER de Economia, e o João Vilaverde, que é jornalista e também professor de Administração Pública na FGV. E nós estamos justamente chamando atenção ali, não só para as questões econômicas, como também para as questões ambientais, as questões de identidade de gênero, de crescimento, de orçamento público, de política social, dentre outras. E o que vai ser preciso nessa área ambiental é uma verdadeira reconstrução. Quer dizer, nós tivemos nesses últimos anos, nesses 4 anos, quase 4 anos, um desmonte de toda essa agenda e das estruturas e das instituições ligadas a isso. Uma coisa deliberada de favorecer setores que, claramente, empresas que não respeitam, né, as restrições e as agendas que têm que ser respeitadas nessa matéria de meio ambiente. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é que nós temos, enquanto sociedade, não só governo, na posição que eu ocupo atualmente, mas nós todos, sociedade civil organizada, colocar isso, sem dúvida, no topo da agenda. Até porque, do ponto de vista pragmático, se a gente continuar com descaso em relação aos dados sobre o avanço do desmatamento e sobre tudo que nós estamos contratando nessa matéria, a gente vai continuar perdendo investimentos, possibilidades de acordos comerciais e atração de investimentos de boa qualidade. Você destacou aí a reestruturação em relação à questão ambiental, e a gente sabe, né, a gente já falou anteriormente aqui, as necessidades de investimento para que isso aconteça. No entanto, também isso é uma oportunidade para um retorno a curto prazo e também a longo prazo. Eu queria te ouvir um pouco em relação a isso, em espaços capitalistas, onde se discute muito o futuro do capitalismo e tudo mais, como é que a gente equaciona o que pode ser oportunidade e como pode ser o retorno que virá em curto prazo e longo prazo também? O capitalismo é um sistema que, por definição, gera desigualdades. Por isso, o papel do Estado é fundamental. Então, o capitalismo é, talvez, um sistema ruim, mas é o único que nós temos e que pode gerar a possibilidade de incentivar a que decisões individuais possam gerar resultados agregados, coletivos, do ponto de vista econômico e social, positivos. Agora, como ele é gerador de desigualdades, o Estado tem um papel fundamental. Ele tem um papel menor ou maior a depender das escolhas que são feitas. A nossa escolha em 1988, com a Constituição Cidadã, a chamada Constituição Cidadã, não foi de um Estado pequeno, de um Estado pouco presente, foi de um Estado grande. O que nós, economistas, podemos colaborar é com uma discussão de como o Estado deve entrar, que tipo de políticas ele deve fazer, em quais ações ele está errando e pode começar a acertar. E para isso precisa ter um diagnóstico, né? Para quem não sabe onde quer chegar, todos os ventos acabam sendo desfavoráveis. E não precisa inventar roda, quer dizer, a academia está cheia de pesquisadores, de pessoas que querem colaborar, de estudos prontos para serem utilizados. Então isso tem que ser incorporado. E não é fácil, né? Não é fácil porque você tem sempre uma resistência, tem as pessoas que estão há muito tempo na burocracia ou na política, e que tem dificuldades de dialogar com os novos setores e com as novas agendas. Mas, a meu ver, o que nós precisamos é disso, é estimular os mecanismos positivos do capitalismo, tirar o peso do Estado aonde for possível, mas torná-lo mais presente nas atividades de planejamento, de elaboração de boas políticas públicas e, sobretudo, de investimentos. Agora, a gente está aqui num festival que discute, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, e o setor empresarial, boa parte dele já entendeu a necessidade de se pensar sobre isso e de lutar para isso, até para que o retorno aconteça. De que forma que o Estado também pode se beneficiar, recebendo essas oportunidades de uma performance importante em relação à questão ambiental, social, de governança? Olha, eu acho que o Estado tem que pensar em como atrair as pessoas que estão motivadas e pensando nisso para dentro do Estado, ou em torno do Estado. Porque quando você tem lideranças
e organizações e partidos que não indicam para essa direção, isso afasta todo mundo que está pensando nessas novas agendas. Por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, por que a gente conseguiu, ao término do governo, praticamente universalizar o acesso das crianças à escola? E depois os governos que se seguiram ainda ampliaram o chamado Fundeb, que teve esse objetivo, né, com recursos importantes da União, para o Fundef, né, incluindo, aliás, o oposto, né, o Fundef para Fundeb, incluindo também o chamado ensino médio. Como que isso foi feito? Porque você tinha ali pessoas como Paulo Renato Souza, a própria Ruth Cardoso, que tinham essa questão fundamentalmente colocada como uma prioridade nacional. Então, isso atrai as melhores cabeças, atrai as universidades, atrai os professores, os intelectuais, que vão colocar todos os esforços para ajudar os governos a pensarem nessa direção. É a mesma coisa agora, com a questão ambiental, que não pode se resumir a questões de sustentabilidade restritas a fóruns específicos, né? Em que você ouve especialistas que conversam com eles mesmos e todo mundo concorda e ponto final. É preciso furar esse bloqueio que existe hoje em certas estruturas e começar a introduzir isso. Só de introduzir nos discursos, nos propósitos, nos planejamentos, na própria lei orçamentária, né? E nas novas coisas que eu tenho sugerido, né, como o plano fiscal de médio prazo, isso, a meu ver, já poderia mudar um pouco a situação e começar a atrair quem tem militado nessa agenda para dentro do governo, para ajudar os governos a se modernizarem, a fixarem objetivos e metas, com a mesma importância que fixam também objetivos e metas para as áreas tradicionais. E da década de 90 para cá, muita coisa mudou, o mundo mudou, o Brasil mudou, e hoje, quando a gente pensa nessa questão ambiental, nas questões de sustentabilidade, em tudo que envolve ESG, a gente sabe que isso ganhou um protagonismo muito grande, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de que forma que, nessa transição, a gente precisa se adaptar para continuar atraindo investidores e gente de fora apostando no Brasil. Então, essa é uma discussão muito difícil e não tem uma resposta pronta, uma solução que a gente pode apresentar. Tem um cardápio de coisas e tem um cardápio também de fatores condicionantes e fatos estilizados que tem que ser considerado. Por exemplo, a indústria hoje não é mais a indústria de 30 anos atrás ou de 20 anos atrás. É uma indústria cada vez mais robotizada, que vai demandar, portanto, menos mão de obra, que pode gerar mais desemprego, que vai exigir do Estado mais ações do ponto de vista social. E que ações vão ser essas? Nós vamos só transferir recursos para as pessoas ou vamos, de alguma maneira, tentar integrá-las às políticas, por meio das políticas públicas, reintegrá-las à sociedade? No setor de serviços, a mesma coisa. Então, o desafio é combinar o empresariado, a burocracia e os políticos e a sociedade civil organizada, de maneira geral, numa direção que precisa ser definida pelo Estado. Não é outro agente que vai fazer isso. Não é uma organização privada, não é uma organização social isoladamente. Claro que tudo isso ajuda, mas é o Estado que tem que definir. A sociedade, conjuntamente, definir quais vão ser as suas prioridades para os próximos 5, 10 e 20 anos. Hoje o Brasil não tem esse planejamento. Quais são as nossas prioridades? Se você pegar o único instrumento que existe na Constituição para isso é o chamado Plano Plurianual, que é uma lei que ninguém dá atenção, a qual ninguém dá atenção, porque ela não é uma lei binding, não é uma lei que gera efetivamente uma restrição do ponto de vista da distribuição dos recursos. A distribuição dos recursos públicos se dá na lei orçamentária. Então, a minha proposta é transformar o PPA numa coisa efetiva de planejamento, em que os deputados, os senadores, os parlamentares, os governantes se sintam compelidos a discutir. Se eles não entrarem na discussão, alguém vai entrar. Então, por isso que eu acho que nós temos que ter uma mudança do arcabouço jurídico, legal, e acho que a literatura oferta uma série de caminhos para isso, mas, ao mesmo tempo, não podemos nos iludir. Tem que haver aí um esforço conjunto do empresariado, da burocracia, dos políticos e da sociedade civil organizada para que a gente consiga trazer as agendas importantes para dentro do governo.
Porque as pressões elas vão aumentar cada vez mais, né? As pressões para uma economia de baixo carbono, as pressões por questões de sustentabilidade, as questões ambientais, tudo isso vai partir de consumidores, vai partir de eleitores, vai partir enfim, como é que você vê o poder público reagindo a essas pressões da mesma forma que o setor empresarial vem fazendo? Eu acho que já estamos vendo o que está acontecendo. Os eleitores, todos os grupos de pressão, os empresários, os próprios políticos, as organizações multilaterais, as organizações do terceiro setor, essas pressões, obviamente, entram no cálculo decisório do político, se ele vai para uma direção ou para outra. A mesma coisa dos governantes, né? Não só o político que vai disputar a eleição, mas aquele que já está no poder. Então, isso acontece de uma maneira natural, quer dizer, a resposta tem que ser por meio de políticas públicas que contemplem essas pressões, que digiram essas pressões e transformem tudo isso em políticas adequadas, sem querer inventar a roda, mas copiando o que está sendo feito de bom em outros países e trazendo para dentro do governo também aquilo que está sendo desenvolvido de positivo na própria academia, nas universidades aqui no Brasil. Quais ações, iniciativas, países que você pensa que podem servir de modelos para a gente e inspiração? Olha, como eu disse, né, eu acho que a principal proposta na minha área fiscal orçamentária são as chamadas spending reviews, revisões periódicas do gasto público, combinadas com o plano fiscal de médio prazo. Essas duas coisas promoveriam uma verdadeira revolução na forma como a gente gasta o dinheiro público hoje, porque passaria a haver um componente de planejamento e não apenas de divisão do bolo na 1/10 hora da apreciação da peça orçamentária, e isso vale para todos os entes. Como é que isso poderia colaborar? Poderia colaborar no sentido de que o Estado, lato sensu, estaria, assim, mais preparado para conseguir alocar recursos de maneira intertemporal, e não só pensando no dia seguinte, no ano seguinte, com vistas a atingir objetivos, os antigos e os novos, aumentar investimentos, aumentar empregos, buscar maior equilíbrio na questão ambiental, metas que poderiam ser incluídas também, como redução da emissão de gases de efeito estufa, etc, etc. Porque, na verdade, a gente está aqui discutindo a questão da Agenda 2030 e a gente sabe da prioridade disso, né? Então, quando a gente pensa esses objetivos de desenvolvimento sustentável, quais seriam as iniciativas, ações, os países que podem nos inspirar, podem fazer com que a gente olhe para fora e fale assim, a gente tem condições de fazer aqui de uma forma eficiente e possível? Pois é, nessa direção que eu já coloquei, né? Eu acho que na área fiscal orçamentária, essas duas questões nos ajudariam muito a entrar numa nova toada, diferente da que vem sendo praticada desde a Constituição de 88, de forma mais organizada, mas, na verdade, desde os anos 60, com a Lei 4.320, que deu a primeira organização para as questões fiscais e orçamentárias. E os países que estão adotando isso, por exemplo, eu cito o Reino Unido, que tem um processo de spending review, que é feito periodicamente, onde se escolhem políticas públicas que vão ser avaliadas tecnicamente, e não é uma avaliação superficial ou apenas qualitativa, é uma avaliação com números, feita por gente que entende da política pública que foi escolhida para ser avaliada. E outros países, a Alemanha, por exemplo, que tem um comitê de produtividade, que o governo dá uma atenção muito grande a ele para avaliar a política pública. O nosso problema no Brasil não é tanto ou apenas de legislação, de regras, a gente tem bastante regra, mas é também da prática, né? Começar a atrair para o setor público, para o serviço público e para a política, pessoas que já estão aqui no meio e na sociedade e que se sintam, né, incentivadas a dar a sua contribuição dentro do legislativo, do executivo, né, para conseguir começar a mudar essas políticas. E, na sua opinião, qual que é o prognóstico de recuperação aqui no Brasil, considerando esse momento pós-pandemia que o Brasil e o mundo viveu, ou tem vivido um momento econômico muito difícil? Como é que você vê o que tem ganhado protagonismo, que pode, e como é que você acha que a gente está caminhando para essa recuperação? Eu acho que o diagnóstico é muito ruim. Eu sou pessimista no diagnóstico, e tenho razões para isso. Nós estamos com uma taxa de desemprego elevadíssima, a inflação
também elevado, o que corrói a renda real das pessoas. Porque vamos ter presente, esse é o problema principal. As pessoas vão ao supermercado e não conseguem comprar uma bandeja de 12 ovos para fazer sua alimentação durante 10 dias, né? O preço é impeditivo. O Banco Central tenta agir contra isso com políticas tradicionais, como aumento dos juros, derruba ainda mais a economia, porque o custo do crédito fica mais alto. Então, nós estamos presos num círculo vicioso e não há absolutamente ninguém, nesse momento, dentro do governo federal, que é responsável pelas políticas macroeconômicas, com uma visão de médio e longo prazo que ajude a gente a sair dessa armadilha. Apesar desse péssimo diagnóstico, né, eu acho que nós temos que ter esperança, sim, porque o Brasil tem todas as condições para aproveitar as vantagens comparativas que tem em diversos setores de produção, não só no setor primário, mas no setor produtivo, manufatureiro, na indústria de transformação, incorporando, sim, as agendas de sustentabilidade ambiental e sustentabilidade também em outras matérias, na própria matéria orçamentária e fiscal, para que a gente possa ter um horizonte de taxas de crescimento mais elevadas, mas não apenas para ter mais crescimento, mas sim um crescimento em que a inclusão social, a inclusão produtiva se dê simultaneamente. Quer dizer, hoje a literatura econômica nos ensina que não existe mais aquela separação de primeiro ter o crescimento econômico para depois conseguir gerar a redução de desigualdade. Ou essas coisas acontecem simultaneamente, uma afetando a outra, ou elas não acontecem. E qual o seu prognóstico considerando nossa performance social, ambiental e de governança? Como é que você vê a gente em relação a outros países e o que você espera nessa área para o Brasil? A minha previsão é que tudo vai depender do que vai acontecer nas eleições desse ano. Se a gente conseguir eleger um outro governo, e não esse que aí está, aí nós temos uma esperança. Se a gente reeleger o governo que aí está, aí nós vamos ter dificuldades grandes no médio prazo. Então, sendo bem direto e sincero, nós estamos dependendo muito do resultado das urnas, e não só para o executivo, mas também para o legislativo. É muito importante que a gente consiga também fortalecer os estados. O que São Paulo vem fazendo, o que os estados do Nordeste, agora nessa discussão toda dos combustíveis e do ICMS sobre combustíveis, eu, pessoalmente, tenho me aproximado muito de outros estados, de outros secretários de Fazenda estaduais, e eu acho que tem uma força grande que pode vir também dos estados e municípios para ajudar nesse processo de recuperação. Dizer o que vai acontecer, ninguém sabe, porque ninguém tem bola de cristal, ainda que economista tenha essa função em glória de fazer projeção. E, claro, as nossas projeções são sempre com base no passado, ainda que se possa ter as melhores técnicas de previsão, estatísticas, econométricas, é sempre olhar para o passado e tentar antever o futuro. E o que eu posso dizer é que quando a gente olha para as condições estruturais do Brasil, a capacidade de geração de renda e riqueza, de produção, a possibilidade que nós temos na área de educação, se a gente melhorar a qualidade dos investimentos, é de um aumento de produtividade, de um aumento do crescimento e do emprego. Agora, isso vai depender de decisões políticas. E decisões políticas dependem, portanto, das eleições que estão aí na iminência de acontecer. Sem dúvida, a gente está num ano eleitoral e esse ano é decisivo. Agora, muita gente já está olhando pós-eleições, dependendo do que acontecer, e tem gente que ainda está lutando para o que acontecer ainda nesse ano. Você está mais focado no que ainda é possível fazer até as eleições acontecerem, ou você já está aí tentando, de alguma forma, esperar um caminho a partir do que virá? Olha, como eu disse, né, eu acho que o que nós precisamos pensar e constantemente é preparar decisões políticas, ações que possam ser tomadas quando surgir a oportunidade, né? O acaso favorece a quem se prepara. Então, as oportunidades que aparecem, e o resultado eleitoral pode ser uma oportunidade também, tem que ser servido por pessoas que estejam ali dispostas a colaborar nas diferentes áreas. Educação, meio ambiente, economia, infraestrutura, sustentabilidade, etc, etc. Então, não tem como antever isso e não tem como dizer se vai dar certo ou não. Mas ter pessoas preparadas e ter um conjunto, né, de forças políticas também preparadas para colocar em ação um plano que de fato possa retirar o Brasil dessa situação que nós estamos hoje, é o fundamental.
Então, por isso, a união dos estados, dos municípios, dos partidos, né, que são do campo democrático, a meu ver, podem ser coisas importantes aí para a definição dos rumos do país a partir do fim desse ano e início do próximo. A gente já está aí caminhando para o fim do nosso papo, mas eu queria saber, para a gente finalizar aí, sobre os desafios do investimento público por uma transição justa. Dá para elencar aí quais são os principais, por onde começar? Eu acho que minhas respostas já deram esses elementos, né? Eu acho que nós temos que começar na área na qual eu tenho especialidade e acho que é fundamental porque afeta todas as outras, que é a econômica, fiscal e orçamentária. O primeiro passo é aprovar uma mudança na Constituição para ter um plano fiscal de médio prazo combinado com métricas e metodologias de avaliação denominadas na literatura de spending reviews, revisões periódicas do gasto. Essas são as duas coisas que eu faria no primeiro dia de janeiro de 2023. Perfeito. Mais alguma coisa que você gostaria de colocar, que você acha que a gente não conversou ainda sobre esse assunto e que é importante trazer para a gente encerrar nossa conversa? Acho que outra coisa fundamental é que todos os governos, mas principalmente o governo federal, que tem um poder muito grande no Brasil, porque apesar de ser um Estado federativo, muito do poder decisório está concentrado no governo federal, é ter um grande escrutínio de tudo que foi feito e desfeito nos últimos 3 anos e meio, 4 anos, para que a gente possa, então, implantar medidas de urgência e emergência a partir do início do ano que vem e depois conduzir essas outras, né, como as que eu exemplifiquei aqui, que terão efeito de médio prazo, de longo prazo. Mas, veja, vai haver um conjunto de ações em todas as áreas, na área ambiental, por exemplo, reestruturar o IBAMA e as instituições correlatas, reestruturar a política de combate ao desmatamento, reestruturar as políticas econômicas que estão completamente perdidas e desmontadas, né? E em outras áreas que a gente poderia exemplificar, com a própria área social. O desmonte que se fez no Bolsa Família, que derivou do Bolsa Escola e outros benefícios que vinham sendo construídos desde o governo Fernando Henrique, passando pelos seguintes, com esse chamado Auxílio Brasil, é uma outra temeridade que vai precisar ser discutida emergencialmente, para que se tenha aí um plano de voo, então, que possa ser construído e que o Brasil consiga voltar para uma rota minimamente de crescimento e desenvolvimento econômico e social. Que é o que a gente busca, que é o que a gente quer, o que a gente espera num futuro próximo. Muito obrigada. Conversei com o Felipe Salto, secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Agradeço a parceria, foi um privilégio te ouvir e ouvir suas considerações, todo o seu conteúdo aí para a gente continuar discutindo tudo que envolve aqui no festival as questões de desenvolvimento sustentável. Muito obrigada mais uma vez e obrigada a todos que continuaram com a gente aqui no papo. Eu que te agradeço, Gabriela, pelo convite, cumprimentar todos os organizadores do festival e também aqueles que estiverem nos assistindo e que puderem, de alguma forma, aproveitar esse conteúdo. Muito obrigado. Obrigada e boa tarde a todos.